Olá, eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de tabela periódica que a gente vai falar da distribuição eletrônica da tabela periódica e da localização dos elementos químicos na tabela. A foto que você está vendo é de Dmitry Mendeleev, o russo que foi o primeiro a pensar na periodicidade dos elementos químicos. Ele não só agrupou os elementos de acordo com as características, como deixou alguns espaços em branco para elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos. Os objetivos dessa aula são entender como se dá a organização da tabela periódica, reconhecer as relações entre distribuição eletrônica e tabela periódica e apresentar algumas classificações dos elementos químicos na tabela. Há muito tempo já eram conhecidos alguns elementos químicos que tinham propriedades químicas parecidas, propriedades químicas semelhantes, como por exemplo os metais alcalinos. Você observa aí na tabela o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. A tabela também apresenta alguns pontos de fusão e de ebulição desses elementos químicos. Percebam que são valores próximos. A imagem deles mostra que eles têm também características parecidas, todos têm brilho metálico, são prateados. Outra coisa que os metais alcalinos têm em comum é a reatividade em água. Vamos ver como os metais alcalinos reagem em contato com a água nesse vídeo. Primeiramente, o lítio metálico quando colocado em água. Percebam que há uma efervescência e que esse gás liberado, ao ser aproximado de uma chama, começa a pegar fogo. O sódio metálico, quando colocado em água, também reage de forma parecida. Observe que o gás liberado é combustível e passa a pegar fogo também. O potássio em água vai reagir da mesma forma, porém com uma intensidade um pouco maior. O rubídio, quando colocado em água, reage mais violentamente. E o césio reage mais violentamente ainda. Agora vamos observar como ficam as equações químicas dessa reação dos metais alcalinos em água. Lítio mais água será produzido aí o hidróxido de lítio e mais o hidrogênio gasoso. O hidróxido de lítio é uma base. Bases são substâncias alcalinas, daí o nome da família dos metais alcalinos, né? Os metais alcalinos tendem a formar bases quando colocados em água, o que é evidenciado pela mudança de cor do indicador. Nesse caso não tinha indicador no vídeo, então a gente não viu mudança de cor. O que tinha no vídeo foi a combustão do gás produzido, que era o hidrogênio. O hidrogênio atua aí como combustível, por isso que ele pega fogo ao redor do metal. O sódio vai reagir exatamente da mesma maneira quimicamente. Percebam que nas duas equações basta substituir o sódio pelo lítio. O potássio da mesma forma, o rubídio também reage da mesma forma e o césio também reage da mesma forma. Agora, por que os metais alcalinos reagem de maneira parecida com a água e têm propriedades químicas semelhantes, como o brilho metálico e os pontos de fusão e ebulição que a gente viu? A resposta está aqui. A reatividade dos metais alcalinos tem a ver com o número de elétrons que eles apresentam nas camadas de valência. Observe que o lítio tem número atômico 3, então fazendo a distribuição eletrônica para 3 elétrons, vai terminar em 2s1. O sódio tem número atômico 11, fazendo a distribuição para os 11 elétrons, vai terminar em 3s1. O potássio termina em 4s1, o rubídio em 5s1, o césio em 6s1 e o frâncio, que a gente não viu o teste, terminaria aí em 7s1. Então, os metais alcalinos possuem propriedades químicas semelhantes porque apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Foi através de uma observação como essa que Mendeleev propôs então a organização dos elementos a partir das suas propriedades químicas. Por isso que a tabela se chama tabela periódica, porque periodicamente as propriedades químicas dos elementos se repetem, como é o caso dos metais alcalinos. Todos os metais alcalinos são posicionados numa mesma linha vertical da tabela periódica, que é chamada de família. O hidrogênio é uma exceção. Note que o hidrogênio é gasoso a temperatura ambiente, enquanto a maioria dos metais são sólidos. O hidrogênio não conduz corrente elétrica enquanto os metais conduzem. O hidrogênio não tem característica de metal alcalino, por isso que, apesar de apresentar um elétron na camada de valência, o hidrogênio não é classificado como um metal alcalino. Algumas tabelas, inclusive, trazem o hidrogênio posicionado ao centro, sem pertencer a nenhuma família. Por isso que a gente brinca que o hidrogênio é órfão, porque ele não tem família. Mas a tabela pode apresentar variações, ela pode trazer o hidrogênio no meio, como pode não trazer. Será que não tem nenhum órgão oficial que regula as regras para a química?
Existe. Esse órgão é a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E essa tabela que você está vendo foi retirada do site que é colocado aqui embaixo, ó. Essa tabela é de junho de 2012, ela é mais atual e a gente pode basear os nossos estudos em cima dessa tabela aí que é a oficial. Anteriormente, a gente tinha visto que o diagrama de Linus-Pauling coloca os elétrons em ordem crescente de energia, seguindo esse diagrama que você vê à esquerda. Mas o que ele tem a ver com a tabela periódica que organiza os elementos em ordem crescente de número atômico? Lembre-se que para os átomos neutros, ou seja, no estado fundamental, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, o número atômico, que corresponde ao número de prótons, vai ser correspondente ao número de elétrons que a gente vai distribuir a partir do diagrama de Pauling na distribuição eletrônica. Outra família de destaque na tabela periódica é a dos gases nobres. A nobreza dos gases nobres corresponde à sua estabilidade. Eles já têm as camadas eletrônicas completas, por isso que eles não fazem ligações químicas. Lembre-se que a regra do octeto propõe que um átomo adquire estabilidade ao ficar com 8 elétrons na sua última camada. A última camada é chamada camada de valência. Com exceção do hélio, que completa a primeira camada com 2 elétrons, percebam que os outros gases nobres todos têm 8 elétrons na última camada. Por isso eles são estáveis, eles não fazem ligações químicas por apresentar essa característica. Os demais átomos, para adquirir estabilidade, como é o caso dos metais alcalinos que a gente viu, eles fazem ligações químicas. As ligações químicas aí vão dar então estabilidade para os átomos. Essa estabilidade é adquirida quando eles completam as camadas de valência. A configuração eletrônica e a tabela periódica. No diagrama de Pauling, a gente tinha 7 camadas eletrônicas e as subcamadas S, P, D e F com as respectivas capacidades de elétrons. As camadas na tabela periódica vão corresponder aos períodos. Os períodos são as linhas horizontais e as subcamadas vão corresponder às famílias na tabela periódica. Essa imagem aqui é muito importante porque ela resume aquilo que a gente está tentando propor nessa aula. Os metais alcalinos que a gente viu o vídeo da reatividade em água, todos vão apresentar um elétron na camada de valência, vão ser posicionados na primeira família, ou seja, a primeira linha vertical aí à esquerda. Família 1, então, corresponde aos metais alcalinos, todos eles vão ter um elétron na última camada. Perceba que as 7 camadas eletrônicas representadas no diagrama correspondem aos 7 períodos da tabela periódica. E as subcamadas S, que pode ter um elétron ou 2 elétrons, são as duas primeiras famílias da tabela periódica. Os elementos químicos que têm configuração eletrônica terminada no subnível P aparecem do lado direito da tabela periódica. Você vê aí o subnível P de 1 até 6, até chegar nos gases nobres que vão terminar em P6, com exceção do hélio, que a gente já falou dele. Agora, o subnível D é representado aqui pelos metais de transição. Esses elementos do meio da tabela vão ser os elementos que vão apresentar o subnível D no final da sua configuração eletrônica. E embaixo são representados os subníveis 4F de 1 até 14 e 5F de 1 até 14. Se você parar para contar, você vai perceber que nas linhas de baixo, nessas linhas que são anexos da tabela periódica, você terá 15 elementos químicos e não 14, porque os dois últimos elementos representados nessa série, na verdade, estão posicionados no subnível D1. Isso vai ficar mais claro a partir dessa imagem aqui. Na representação mais comum, os elementos com os números atômicos de 57 a 71, chamados lantanídeos, e os de 89 a 103, chamados actinídeos, são colocados à parte, a fim de deixar a tabela mais curta. Então, o formato da tabela original deveria ser esse que você está vendo, com a série dos lantanídeos e actinídeos representada por extensos. O que acontece é que a tabela ela é mais curta, ela precisava ser diminuída, por isso que essas duas séries são representadas ali abaixo da tabela. Na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Dessa forma, os elementos que apresentam propriedades químicas semelhantes são arranjados numa mesma linha vertical, que são denominadas famílias ou grupos. Então, as linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos porque apresentam características químicas semelhantes, conforme a gente viu as dos metais alcalinos e também a dos gases nobres. Lembre-se que uma pessoa da sua família vai ser parecido com você, um irmão, um primo, tem características parecidas, assim como os elementos químicos da mesma família também são semelhantes quimicamente. As linhas horizontais são denominadas períodos. São 7 períodos ao todo e são 18 famílias ao todo. Os
períodos correspondem aos níveis, ou seja, as camadas eletrônicas, e as famílias correspondem aos subníveis, as subcamadas eletrônicas. Fazendo a distribuição eletrônica, é possível localizar um elemento químico na tabela periódica. A camada em que vai terminar a distribuição eletrônica dele vai corresponder ao período, e a subcamada vai corresponder à família a qual ele pertence. O caráter metálico dos elementos químicos. Classificam-se os elementos da tabela em três principais grupos: os metais, os semimetais e os ametais, também chamados aí de não metais. Os metais terão como características o brilho metálico, em sua maioria são sólidos à temperatura ambiente e são, em geral, bons condutores de corrente elétrica. Metais que a gente conhece estão nesse grupo, como ferro, cobre, por exemplo. Para a gente lembrar, basta ter o alumínio como referência. À esquerda do alumínio é garantido que todos são metais. Note que os metais alcalinos não incluem o hidrogênio, que tem característica de ametal. Que os ametais, representados ao lado direito, em sua maioria são gasosos à temperatura ambiente e não são bons condutores de corrente elétrica. Os semimetais que formam essa linha divisória entre os dois vão ter características intermediárias entre os metais e os ametais. Outra classificação importante é entre os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos são os do grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esses que aparecem mais acima na tabela periódica. São os chamados elementos representativos. Os elementos dos grupos 13 até o 12 são chamados elementos de transição, sendo os lantanídeos e os actinídeos especificamente chamados de elementos de transição interna. Esses elementos de transição, representados aqui em vermelho, e os de transição interna, representados em verde, nem sempre são aplicáveis às regras. Aparecem algumas exceções em relação à distribuição eletrônica, em relação às características também. Por isso, os representativos têm uma importância maior no estudo da tabela periódica. Tamanha a importância dos elementos representativos que é necessário saber o nome de suas famílias, como a gente viu, por exemplo, a família 1, que é chamada de família dos metais alcalinos. A família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. Depois vem o BCN, para lembrar, a gente pode lembrar do Banco Nacional, que é a família do boro, que é o grupo 13, a família do carbono, que é o grupo 14, e a família do nitrogênio, que é o grupo 15. Em seguida vem, em ordem alfabética, o grupo dos calcogênios, o grupo dos halogênios e, por último, como a gente sabe, a família dos gases nobres. Então, nessa aula a gente viu como se dá a organização na tabela periódica, pela proposta de Mendeleev, os elementos são organizados pelas suas propriedades químicas, que se repetem periodicamente. Reconhecemos as relações entre distribuição eletrônica e tabela periódica. Lembre-se que a camada corresponde ao período e a subcamada corresponde à família, para localizar um elemento na tabela, e algumas classificações dos elementos químicos, como o caráter metálico e a divisão entre elementos químicos representativos, de transição e de transição interna. Eu sou o professor Maurílio, espero que você também tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!